Vamos falar de Vasco, vamos continuar falando sobre essa venda no mando de Campos, vamos falar também, Garri passou a ser o reserva imediato do Felipe Coutinho. Eu posso falar do Felipe Coutinho, ele treinou normalmente ontem e tudo leva a crer que estará em campo no jogo de domingo contra o Santos. A Ração também treinou, deve ficar no banco de reserva. Passou a ser a terceira opção no meio de campo. Tudo isso, e Souza não aproveitou essa oportunidade que teve. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve! Salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e domingo a balola. E como rola em São Januário, às 6h30 da noite, Vasco e Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, tá rendendo ainda o bafo da venda do mando de campo, que inclusive o vice-presidente de jurídico, Alain Bessiano, teria falado aí com alguns sócios que a venda do mando de campos, a SAF tem autonomia sem passar pela direção, ou seja, seria o Carlos Amadeu que teria vendido o mando de campo sem consultar o Pedrinho, porque o Pedrinho dá autonomia a ele. Bom, até hoje eu vi o Pedrinho se metendo em todas as decisões do futebol, o que ele faz, inclusive em contratações, né? A maioria ele mesmo toma a iniciativa de negociar, outras são do Marcelo Santana, mas a maioria é ele mesmo que negocia. Agora, a venda no mando de campo seria o céu? Mas, de acordo com a direção vascaína, está satisfeita com os valores conseguidos nessa venda de um mando de campo lá no jogo contra o Palmeiras, e na 7ª rodada contra o Botafogo, ainda no turno, que no total o Vasco teria faturado 4,5 milhões de reais pelos 2 jogos, sendo que eles compararam com o Santos, o adversário da estreia do Campeonato Brasileiro, que vendeu 2 jogos do Campeonato Paulista e um agora que será realizado no Campeonato Brasileiro, um total de 3 milhões, ou seja, 1 milhão por cada jogo. E, então a diretoria achou que foi um preço positivo, e comparando inclusive com a venda da 77, que foi 1 milhão, a venda no jogo contra o Palmeiras na época do Lúcio Barbosa. Bom, esportivamente falando, ainda mais com um time que o Vasco tem, que não é um timaço, São Januário é um diferencial. Mas aqui está aberto para quem quiser da diretoria se manifestar, e sempre será aberto para todos os políticos do Vasco. Apesar das minhas críticas, dos meus elogios, todos terão vez aqui no Vasco Velocidade. Bom, e o Garri seria assim, a opção imediata em caso de ausência no Felipe Coutinho, já que o técnico Fábio Carelli teria jogado o Paé para a terceira opção no meio de campo. Lembrando que o Paé está de saída, o contrato vence agora em maio e não será renovado, e com isso o português ganhou desculpa, argentino, estou confundindo com o Nuno que é português, o argentino ganhou
ser a oportunidade de ser um reserva imediato do Felipe Coutinho, que era ágil. O Felipe Coutinho treinou normalmente ontem, né, na segunda-feira, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, mostrando ainda estar recuperado da lesão que fez ele ser substituído no jogo contra o Flamengo, e deve ser o titular, né, do meio-campo vascaíno contra o Santos. E outra grata surpresa foi o atacante Adson, que havia participado do segundo tempo do jogo treino contra o Boa Vista, treinou normalmente, apareceu na TV Vasco ontem, segunda-feira, e deverá ficar como opção no banco de reservas, até porque ele vem de uma lesão grave. Então, mas é uma boa notícia do Adson, já está à disposição. Quem não agradou no jogo treino foi o volante Souza, que jogou como titular, devido até no jogo treino contra o Macaé, ele fez um dos gols, aí teve a oportunidade de se jogar como titular no jogo contra o Boa Vista, não agradou, e o contrato dele não deve ser renovado, também acaba em maio, não deve ser renovado. E o Alex Teixeira, uma incógnita se a diretoria vai renovar ou não no contrato com o Alex Teixeira. Bom, e nessa manhã dessa terça-feira continua os treinos visando o jogo contra o Santos em São Januário. No Boa Noite a gente deve falar mais sobre o treino dessa terça-feira. E a ECAP está sendo observada pelo Ministério Público americano, temendo a empresa norte-americana está quebrada, também eles estão observando. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas calma aí. A ECAP tem feito aporte das outras empresas, outros times da 77, inclusive, tendo vendido essas empresas. Esses times para outros investidores que eu acho complicado eles estarem sob quebra. E o grego Evans Marques, ele está com um memorado assinado com São Paulo, seria uma espécie de carta de intenções, e ainda não uma proposta vinculante, mas como se fosse carta de intenções, que daqui a pouco vem a proposta oficial e as duas partes assinam o acordo. Mas e garantiram que tinha uma reunião pré-agendada, me garantiram que o Vasco era um plano A. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que olha, eu acho que os passadores de panos estão tendo um trabalho tremendo, porque além do grego, que acho que vai ter gente com depressão, né, que caçava laques através do nome do grego, que se você for parar para pensar, uma entrevista do grego com a BBC, ele falou que eles estavam interessados em comprar um clube, um time grande do futebol brasileiro, mas não falou explicitamente o nome do Vasco. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que eu vou deixar um link da descrição, que já está à venda, os ingressos para o jogo Vasco-Flamengo pela Nosso Basquete Brasil, que será no Maracanãzinho. Vou deixar aqui na descrição, quem quiser comparecer lá no Maracanãzinho, empurrar os meninos de basquete, né, trazer essa vitória contra um arquirrival. Bom, e como é que se vende um mando de campo com 2 jogos importantes, que aliás o clássico contra o Botafogo é o único que a PM permite
que seja feito São Januário, abre mão disso. A gente vai falar isso na hora do almoço. Então, é isso, galera. Até o nosso papo editorial da hora do almoço, que eu já falei qual será o assunto. E boa noite, o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.